Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos começar a partir do verso 1. Leremos do verso 1 ao verso 15. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens que o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Até aqui, nosso texto de hoje, que Deus possa nos abençoar ricamente. Queridos, nos anos 80, e aqui eu vou denunciar a idade de alguns, né? Nós presenciamos um episódio de fome extrema na África, mais precisamente na Etiópia. Acho que os irmãos devem se lembrar, onde milhões de pessoas foram atingidas por causa dessa fome, causou uma comoção mundial. E em resposta a essa fome intensa, essa necessidade profunda que aquele povo possuía, alguns artistas britânicos e americanos, isso nos anos 84, 85, alguns aqui nem tinham nascido ainda, né? Nem sonhavam em nascer. Se reuniram e fizeram campanhas de arrecadação. Os irmãos devem se lembrar, pelo menos os mais antigos, de como foi essa mobilização. Daí surgiram algumas canções, uma delas mais comentadas e mais ouvidas, We Are the World, né? Os irmãos devem se lembrar dessa canção que foi cantada em prol da África, em prol da Etiópia. Ambas as músicas, tanto esta quanto uma outra canção menos conhecida, composta pelos britânicos, elas arrecadaram milhões de dólares, muito dinheiro, para poder trazer algum alívio para a fome ali naquela região da África. O texto que nós lemos hoje, ele fala também de fome. Ele fala também de uma necessidade que aquelas pessoas que seguiam Jesus padeciam, sofriam, elas foram acometidas, talvez e certamente não numa gravidade tão extensa, tão profunda quanto a que nós encontramos na África nos anos 80, mas certamente essas pessoas estavam seguindo a Jesus já há muito tempo e padecidos de alimento foram amplamente supridas, abundantemente supridas por Jesus
naquele momento, nas regiões ali do norte da Galileia. Nós, irmãos, estamos diante de um texto que não é difícil de ser compreendido. Este texto, essa passagem, ou este milagre, sinal de Jesus, ele é o único que é narrado nos 4 evangelhos. Todos nós, em certa medida, já temos um contato, um conhecimento prévio do que aconteceu aqui. Já estamos bem familiarizados aí com esse sinal de Jesus. De forma que nós não teremos tanta dificuldade aqui. O texto não é um texto difícil para se entender, para se compreender, e se torna um tanto quanto fácil de nós aplicarmos ele à realidade que nós estamos vendo aqui, tanto no contexto imediato aqui da leitura da passagem, quanto a aplicação em nossas vidas, aquilo que nós podemos desfrutar, as bênçãos advindas da leitura desse texto, do conhecimento, do ensinamento desse texto para as nossas vidas. Este é o 4º milagre que Jesus faz, ou o 4º sinal, também chamado de milagre, né? Feito por Jesus aqui no Evangelho de João. E, como eu disse, ele é o único encontrado nos 4 evangelhos. E por que isso? Provavelmente devido à sua profundidade, à extensão de sua teologia, à importância do que Jesus fez aqui. Eu queria, antes de nós entrarmos propriamente no texto, como eu disse, é um texto fácil de ser explicado e mostrado para os irmãos, mas eu queria trazer para os irmãos essa noite um contexto um pouco mais geral desse momento em que Jesus está ministrando sobre aquelas pessoas ali no lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, como queira chamar. Até o capítulo 4, queridos, nós vimos uma reação muito positiva a respeito do ministério de Jesus. Numa extensa e variada camada do povo de Israel, Jesus ele pôde entrar, seus ensinos, seus milagres, seus feitos entraram, e alcançou muita gente ali, muita gente se rendeu ao ministério de Cristo. Porém, já a partir do capítulo 5, aqui nós começamos a ver uma reação crescente de incredulidade da liderança religiosa, principalmente ali de Israel, que vai se estender até o capítulo 12. Um dia nós chegaremos lá, com a graça de Deus, se Ele assim nos permitir. O que João faz aqui é traçar um paralelo bem marcante entre o capítulo 5 e o capítulo 6. No capítulo anterior, nós vimos que ele foi rejeitado na região da Judéia. E nesse capítulo, nós veremos como ele foi rejeitado também na Galileia, na região norte ali do país. Como que ele não apenas foi rejeitado em Jerusalém, na região da Judéia, mas também no seu próprio local mais de maior influência ministerial. Ele é rejeitado ali também. Nós estamos aqui no auge do ministério de Jesus, no ponto mais alto do seu ministério. Sua popularidade está altíssima, elevada. Se fosse em nossos dias, ele teria milhares, bilhões de seguidores, talvez no Instagram, nas redes sociais. Aqui a sua popularidade está explodindo. Jesus está ganhando muitos seguidores, sua fama está percorrendo toda a nação e até fora do país. A fama de Jesus tem se espalhado. Porém, esse mesmo capítulo que nos apresenta Jesus no seu ponto mais elevado, mais alto do ministério, na sua popularidade mais em alta, também é o capítulo que revela o ponto mais baixo do desprezo público acerca de Jesus. Se os irmãos olharem, o capítulo 6 é um capítulo bem extenso. E ele vai transitar nessas duas realidades, na alta popularidade e num desprezo também muito grande. Até mesmo muitos dos seus discípulos, ao final desse capítulo, você vai ver que já não estavam mais andando com Jesus, o abandonaram. Verso 66 do capítulo 6, se os irmãos têm curiosidade de olhar, vão perceber que muitos já não mais andavam com Jesus e o abandonaram ali. O texto que nós temos diante, então, de nós,
ele pretende introduzir uma gloriosa verdade mais adiante, a qual nós veremos. Nós estamos, portanto, diante de um sinal. E nós devemos nos lembrar que sinais, eles apontam para uma realidade. Eles não são uma realidade em si, mas eles apontam para uma realidade de maneira que nós devemos olhar para os sinais e nos preocupar não com eles, não com o sinal em si, não tanto quanto com esta realidade. Embora aqui seja um feito maravilhoso, glorioso. Eu acredito que João tenha separado esses milagres, contado direitinho, especificado os melhores ou talvez os mais relevantes no seu ponto de vista, ou dentro do propósito que ele tinha ao escrever o evangelho, o seu evangelho, ele seleciona alguns e ele diz: esse aqui não pode ficar de fora. Ele escolhe alguns que cumprem o propósito que está em seu coração ao expor, ao apresentar o seu evangelho. Embora esse milagre aqui, esse sinal seja um sinal glorioso, maravilhoso, que supera em muito as nossas tentativas de saciar a fome no mundo, Jesus consegue fazer isso aqui de maneira gloriosa e supre toda aquela multidão, ninguém fica de fora, todos são amplamente supridos, a ponto de deixarem algumas coisas, existirem sobras aqui dessa refeição que eles fazem. Ele consegue cumprir isso plenamente. Então é um feito glorioso, mas não é o milagre em si, não é a multiplicação em si que nós devemos estar focados nessa noite ou no texto aqui. Como eu disse, isso é um sinal. E nós devemos olhar para onde esse sinal está apontando. Qual é o propósito de Jesus ao fazer esse sinal? Você vai dizer: pastor, é claro, é lógico. Jesus faz esse sinal porque ele está vendo as pessoas com fome e ele não quer deixar as pessoas passando fome. Aliás, pessoas com fome são bem nervosas, não é verdade? E aqui eram pelo menos 5.000 homens. Eu não sei os homens aí, como é que eles ficam quando estão com fome. As mulheres devem saber, né? Mas você ter 5.000 homens morrendo de fome, eu acho que deve dar um problema bem grande. Jesus, então, ele alimenta essa gente toda, mas o mais importante aqui, queridos, não é saciar a fome física dessas pessoas. O texto nos apresenta um milagre para nos apontar para o propósito desse milagre. O que está em evidência aqui, é claro que não dá para a gente fugir do milagre. Não dá para a gente fugir dessa realidade e não é isso que João queria. Mas nós devemos olhar para esse feito de Jesus e perguntar: o que esse texto quer nos trazer de fato? Qual a mensagem que Jesus quis comunicar ao alimentar uma multidão faminta? Por que Jesus alimentou esse povo aqui, quando ele poderia, seguindo talvez a orientação de um de seus discípulos, dispensá-los e deixá-los ir embora para que eles mesmos pudessem procurar o alimento necessário para a sua fome? Portanto, esse milagre narrado nos 4 evangelhos tem um propósito. Ele tem uma mensagem que vai muito além da fome física. Uma mensagem que aponta para uma fome espiritual, uma necessidade espiritual que o homem tem. Há uma fome presente no ser humano, no homem, que ela só pode ser saciada em Jesus, na pessoa de Cristo e mais ninguém. Ela não pode ser suprida pelo alimento físico apenas. Portanto, esse ato de misericórdia de Jesus aqui, ele aponta para esta bondade de Cristo, a sua compaixão para com as pessoas. É claro, isso é inegável, e nós ficamos felizes por isso. Mas esse ato misericordioso de Jesus também tem o propósito de nos mostrar uma mensagem muito maior, que será desenvolvida no capítulo 6 de João, nos versículos que seguirão um pouco mais adiante. Nós teremos a oportunidade de vê-los
talvez em algumas semanas. O texto que nós acabamos de ler, ele nos apresenta, eu não sei se os irmãos perceberam isso, mas ele apresenta alguns movimentos que Jesus faz. Há alguns movimentos acontecendo no texto. Jesus está se movimentando nesse texto de João 6. Eu gostaria de olhar com vocês cada um desses movimentos de Jesus. O primeiro movimento que Jesus faz aqui é de se afastar da multidão. Os versos iniciais nos mostram essa realidade. Diz que depois dessas coisas, Jesus então atravessa o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Os irmãos devem estar familiarizados com a geografia, né? E seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Como nós já vimos, queridos, Jesus tinha feito até esse momento do seu ministério imensos milagres. Jesus tinha curado muitos enfermos, muitos doentes. Muitas pessoas foram alcançadas pela graça, pela misericórdia do Senhor, curando-as, dando vida aos mortos, suprindo as suas necessidades, suas carências. Jesus veio como um consolo para aquelas pessoas que estavam num verdadeiro caos. E quando a sua fama se espalhou, inevitavelmente as pessoas passaram a segui-lo. Eu apontei para os irmãos aqui que o capítulo 6 começa num ponto mais elevado do ministério de Jesus, aonde ele está com a popularidade em alta. Milhares de pessoas o seguem. Jesus não tinha nem mais um pouco de tranquilidade para ficar a sós. O episódio aqui, à luz dos outros evangelhos, vai nos colocar num momento específico do ministério de Jesus e dos discípulos, em que os discípulos acabaram de retornar de uma missão que Jesus havia dado a eles. E eles vão pelas aldeias pregando o evangelho, curando pessoas, ressuscitando mortos, expulsando demônios, pregando o evangelho. E eles voltam depois de um certo tempo e se encontram com Jesus. Estão maravilhados com o que viram. Quantas pessoas abençoadas, quantas pessoas convertidas, quantas que ouviram o evangelho do reino de Deus. Eles estão felizes, animados, encorajados, mas também estão cansados. Os evangelhos dizem que Jesus, nesse ponto aqui, não tinha nem mais tempo para descansar. Não tinha nem mais tempo para parar um pouquinho, fazer uma refeição e ficar sossegado. Ele então faz uma pausa ministerial, uma breve férias. Ele tira ali um tempo de isolamento e ele pega então os seus discípulos, depois desse momento tão glorioso, e ele se dirige para uma região a nordeste do Mar da Galileia, uma cidade chamada Betsaida. E ali ele então se retira para o alto de um monte. E ele procura ficar ali com os seus discípulos, porque, pelo que nos parece, o texto de João é bem sucinto, ele não tem a pretensão de nos dar todos os detalhes, ele traz alguns detalhes que os outros evangelistas não trazem. Mas nós percebemos pelos outros relatos que naquele dia ainda Jesus havia ministrado sobre muitas pessoas pela manhã. E depois de fazer isso, então ele pega um barco e ele se retira, e ele procura então se refugiar no alto de uma montanha com seus discípulos para descansar mesmo, para ficar ali meditando, tranquilo, descansando, tendo um pouco de comunhão com os seus discípulos e até mesmo, quem sabe, fazer uma boa refeição. Se fosse no Brasil, seria um churrasco, né? Com certeza. Sentaria com seus discípulos, acenderiam ali a churrasqueira, vamos comer um pouquinho de carne. Jesus não era vegano, ele comia carne. A refeição, acho que mais desejada dele era peixe, né? Parece que era assim. Um outro motivo que faz Jesus fazer esse movimento de se retirar da multidão é que também ele havia recebido a notícia que João Batista tinha sido morto. João Batista, ele então é assassinado brutalmente, decapitado por Herodes.
E isso traz certamente ao coração de Jesus muita tristeza. É um momento de dor, de tristeza, de sofrimento. Lembremos, irmãos, Jesus, ele é homem também. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então, ele padece dessas mesmas lutas, sofrimentos que nós passamos. Ele chora, sofre, tem fome, se cansa. E aqui ele está não apenas cansado, desgastado fisicamente no seu ministério, mas emocionalmente, de certa forma, ele está triste. A poeira precisa baixar um pouco, as coisas estão fervilhando. Talvez ele procura fazer aqui se afastar um pouquinho para que os ânimos se acalmem, para que esse excesso de popularidade, esse movimento tão intenso, não se insurja numa revolução. E parece que João nos dá uma pista aqui, porque o versículo 4, do nada, não que do nada, nada na Bíblia é sem propósito. Mas João nos coloca uma notinha aqui no versículo 4, que parece não estar relacionada a nada. É como se ele simplesmente escrevesse algo, saísse do tema, saísse do seu pensamento, e escrevesse algo, dizendo ali, então, que a festa da Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Por que João escreve isso? Ele está falando uma coisa, de repente parece que muda do assunto e deixa lá uma notinha. Talvez isso remeta para esta sensação de fervor já acontecendo no meio do povo de Israel. Quando nós olhamos o último versículo 15 nesse texto, nós vamos ver que aquelas pessoas queriam arrebatar Jesus, pegar Jesus e levá-lo para Jerusalém para coroá-lo como rei, estabelecê-lo como seu próprio rei. E dá-se aqui, então, uma pista do que João está querendo dizer. Parece que Jesus percebe que os ânimos estão muito aflorados. Pode ser um problema. Ele está perfeitamente alinhado com a vontade do Pai e ele não quer. Ele não quer que os planos estabelecidos pelo Senhor tomem outro rumo. Ele quer ser fiel em obedecer plenamente à vontade do Senhor. Ele sabe que a hora que o Pai estabeleceu para si, ela vai se cumprir e nada pode desviá-lo desse propósito. Então, para que evite-se uma insurgência, de repente, no meio do povo, para coroá-lo rei e criar uma revolta popular e, com isso, desconstruir o caminho da cruz, Jesus, então, ele se afasta. Talvez é uma retirada estratégica aqui, né? Vamos nos afastar um pouquinho, vamos descansar, precisamos comer, precisamos nos alimentar, precisamos descansar um pouquinho. Depois, nós vamos retomar o ministério, as pregações, os milagres. A poeira vai baixar e nós teremos, então, mais tranquilidade para seguir na nossa jornada ministerial. Então, esses motivos parecem que levam Jesus aqui a se afastar dessa multidão. Ele percebe esta realidade e se afasta. Porém, os versos seguintes vão nos mostrar Jesus se reunindo e acolhendo a multidão mais uma vez. Se os irmãos olharem que no verso 5, Jesus ele ergue os olhos e ele vê que uma grande multidão vinha ter com ele. Não dava para ter muito descanso, sendo Jesus, né? As pessoas estavam seguindo a todo custo, viajando de uma cidade para outra. Não apenas um grupinho pequeno, mas uma multidão. Descobriram de alguma forma que Jesus estava naquele monte, na cidade de Betsaida, e eles então decidem ir ao encontro de Jesus, e parece que Jesus está ali do alto daquele monte, vendo aquela multidão chegar. Você já imaginou? Consegue imaginar uma multidão de pelo menos 5.000 homens, e aqui não são contadas as mulheres, não são contadas as crianças. Deve dar um meio desespero, não é verdade? Você está no alto de uma colina, de uma montanha, e de repente você vê o chão se movendo, e quando você vai ver,
Milhares de pessoas estão se aproximando. E eu posso imaginar os discípulos olhando um para o outro e falando, poxa vida, não deu nem para a gente ficar um dia. O povo já está atrás da gente. Que dificuldade, será que o mestre vai atendê-las? E sim, o texto vai dizer que Jesus então se importa com essas pessoas. Se vocês olharem Mateus 14, Marcos 6, vocês verão que Jesus se compadeceu dessas multidões. Ele vê aquela gente vindo, ele fala, são ovelhas que não têm pastor. Gente perdida, gente sem direção, gente que está fazendo de tudo para aliviar seus sofrimentos, procurando um líder, alguém, uma esperança para aliviar as suas dores. Jesus se compadece dessas pessoas e procura atendê-los. Essa gente vem seguindo Jesus há bastante tempo, e é por isso que os discípulos, num outro evangelho, dizem, Senhor, esse povo está há muito tempo seguindo a gente. E eu tenho percebido, os discípulos são observadores. Eles dizem, eu percebo que essa gente está sem comer. Essa gente não tem parado para comprar nada, para comer nada, elas estão apenas nos seguindo. O senhor precisa fazer alguma coisa, dê pelo menos uma palavra dizendo, dê uma ordem para elas, vão embora. Mas Jesus se recusa a mandá-las embora. Jesus tem compaixão dessa gente, ao vê-las como ovelhas que não têm pastor. Gente perdida mesmo. Gente carecendo de alguém para cuidar delas. E aí Jesus, então, vai atendê-las, vai socorrê-las. E o texto, então, já aponta, João, ele se adianta diretamente ao milagre em si. Ele não procura dar muitos detalhes, ele apenas já anuncia a fala de Jesus a Filipe, um dos primeiros discípulos de Jesus. Jesus vira para Filipe e diz, aonde nós vamos comprar pão, Filipe, para dar para essa gente comer? Parece que Jesus estava aqui testando Filipe, não é verdade? Parece que Jesus está fazendo uma espécie de pegadinha com Filipe. Filipe, e agora? Como é que a gente faz? Como é que a gente compra pão para essas pessoas? Irmãos, eu não sei, mas eu acredito que naquela época eles não tinham a facilidade que nós temos para comprar as coisas, não é verdade? Hoje em dia, quando você está com fome, você dobra a esquina, você cai numa padaria. Se você não gostar do pão dali, logo na outra esquina tem outro. E aí você pode se dar ao luxo até de escolher em qual padaria você vai comprar o seu pão de cada dia. Jesus estava num lugar deserto, não tinha nem aonde se comprar praticamente essas coisas. Embora Filipe fosse daquela região, mas não é essa Betsaida aqui que era a cidade de Filipe. E Filipe fica assim, Senhor, olha, ele faz as contas rápido, né? Parece que Filipe aqui ele tem facilidade com os cálculos. E ele faz uma soma rápida na cabeça dele, ele diz, olha, não bastariam 200 denários para cada um ganhar um pedaço. É um bom dinheiro. Aproximadamente aqui, o equivalente a 200 dias de trabalho. É muito tempo, não é verdade? É quase aquilo que o governo tira da gente no imposto de renda, não é verdade? É um tempo bom de se trabalhar. Ele faz as suas contas e ele diz, olha, fazendo aqui as contas, vamos precisar de dinheiro. E ele olha para a bolsa, talvez ele se vira para Judas e fala assim, ei, Judas, tem esse dinheiro? E Judas dá aquela risada, né? Aqui não tem nada, não dá. E, de repente, surge um outro personagem na cena, que é André. Filipe faz o cálculo e André, então, é aquele homem mais pragmático, ele diz, olha, não dá. Ele diz, olha, tem até aí um rapaz, a Bíblia não diz quem é, mas meio que assim, no desespero, né? André diz, olha, tem um rapaz aí que tem 5 pães de cevada. Dizem que o pão de cevada era o pior pão que tinha. O pão bom era o de trigo. Era considerado o pão dos pobres. E esse rapaz tem consigo 5 pãezinhos de cevada e alguns peixinhos, 2 peixinhos, talvez para fazer aquele sanduíche, né? Não dá para fazer o sanduíche de presunto, então ele fazia o sanduíche de peixinho.
E o próprio André, ao trazer essa informação para Jesus, já diz: olha, mas não quero desanimar ninguém aqui, não, mas acho que não vai dar. O que é isso para alimentar uma multidão como essa? E, para a surpresa dos discípulos e nossa aqui, nós já conhecemos o texto, mas certamente nos traz uma surpresa muito grande. Jesus diz: isso é o bastante. Parece que o que ele está apontando é isso. Ele imediatamente diz para os seus discípulos: olha, manda esse povo se assentar, organize o povo. E ele então dá graças, abençoa aquele alimento, agradece por aquela refeição e dá aos seus discípulos para que eles possam distribuir aquela multidão. Eu imagino a cara dos discípulos, vendo Jesus colocar a mão no cesto, entregando pão, entregando, e não parava de sair pão, não parava de sair peixe. E os discípulos, está acontecendo alguma coisa aqui que nós não sabemos. E eles vão e vêm, e começam a distribuir os alimentos, os pães e os peixes para aquela numerosa multidão. Algumas pessoas estimam que havia ali naquele lugar 20.000 pessoas. Nós não sabemos. Só de homens 5.000. E imagine o trabalho que esses discípulos tiveram. Foram ali para descansar, mas agora estavam trabalhando de garçom, né? Servindo os grupos que estavam ali assentados. E eu imagino eles servindo e dando risada, né? O que está acontecendo? Meu Deus, que maravilha! Você está vendo isso, Felipe? Estou. João, você consegue perceber a grandiosidade do que está acontecendo aqui? Claro, que maravilha! A gente parece conseguir ver o olhar extasiado dos seus discípulos. A multidão talvez não entendesse muito bem o que estivesse acontecendo ali. Depois vão entender. A verdade é, queridos, que Jesus então consegue alimentar uma multidão e, por incrível que pareça, até pão sobra. As pessoas comem à vontade, comem até não aguentar mais. Pegam pedaços que não poderiam comer e, ao final daquela refeição, acabam deixando algumas partes ali. E Jesus então diz para os seus discípulos: voltem lá, peguem os cestos, recolham as sobras para que nada se desperdice. E a nossa surpresa é o que nos é relatado, que não apenas essa multidão ele é suprida, mas o verso 13 nos diz que eles encheram 12 cestos de pedaço dos 50 pães de cevada que sobraram. Olha que maravilha! Um cesto para cada apóstolo de Jesus, para que eles pudessem testemunhar também desse milagre. Não é verdade? Que milagre maravilhoso, irmãos. Que bênção nós observarmos algo tão grande assim. A bênção do Senhor no repartir do pão, no espalhar para aquela multidão o pão que estava em suas mãos. Aquele povo é saciado completamente, a sua fome é saciada. Eles ficam satisfeitos com o alimento que foi multiplicado e aí eles conseguem perceber o que aconteceu ali. O verso seguinte vai nos mostrar que eles entendem que isso é um sinal. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Aqui eles percebem que eles comeram um milagre, eles participaram de um milagre. Os liberais dizem que o que está acontecendo aqui não é, de fato, uma multiplicação de pães, não é um milagre. Natural vir de um liberal uma fala como essa, né? Eles dizem que o que aconteceu aqui foi que esse jovem repartiu, pegou o seu pãozinho e trouxe para Jesus. E a multidão, vendo o exemplo, o bom exemplo daquele jovem, cada um pegou o seu pão e começou a repartir com os outros. Que coisa, né? Que maneira de racionalizar a coisa e desqualificar o feito de Jesus. Mas o próprio texto vai nos mostrar claramente, se os irmãos já leram, que a própria sobra já derruba esse argumento tosco, ignorante desses homens, que não creem no poder de Deus,
que não acreditam nos milagres de Jesus, que tentam desqualificar as palavras dos apóstolos, negar aquilo que está escrito, que nos é apresentado nas Escrituras. A verdade é que essa gente, então, ao ver o milagre que Jesus realizou, ao ver o feito maravilhoso de Jesus, essa gente fica extasiada e percebe algo. Aconteceu aqui um sinal maravilhoso. Este homem verdadeiramente é um profeta que deveria vir ao mundo. Eles não veem Jesus aqui como um Messias. Eles acreditam apenas que Jesus é um profeta. E aqui diz o verso 5, que Jesus faz 15, perdão, que Jesus faz mais um movimento. Jesus ele se retira agora da multidão. Primeiro ele se retira. O texto começa mostrando essa retirada de Jesus, estratégica. Nós vamos ver Jesus se movendo em direção à multidão novamente para abençoá-los, e agora Jesus sai. E por que Jesus sai de perto da multidão aqui? Porque ele percebe o intento do coração daquela gente. Quando as pessoas viram aquele milagre, aquele sinal, eles disseram, esse é um profeta que deveria vir ao mundo. E o versículo 15 nos mostra. O que eles quiseram fazer? Vamos pegar Jesus, a Páscoa está chegando, os sentimentos de libertação provenientes do espírito da Páscoa, da celebração da Páscoa está aí. É a grande hora de nós nos levantarmos contra Roma e alcançarmos a tão sonhada libertação. Vamos coroá-lo, vamos fazê-lo rei, proclamá-lo como nosso rei. E Jesus, então, vendo esse movimento, o que é que ele faz? Ele se retira. É como se Jesus dissesse, vocês não entenderam nada. Vocês não compreenderam o que eu quero ensinar com isso. Vocês não perceberam a profundidade do milagre. O sinal que eu dei a vocês vai muito além do que vocês estão imaginando. Vocês me veem como um grande profeta e querem fazer de mim um rei. Mas vocês não percebem que assim como vocês estão carentes fisicamente, assim como vocês estão com fome fisicamente, há uma fome espiritual também em vocês. E eu sou aquele que pode suprir essa necessidade. A cabeça dessa gente estava completamente voltada para o lado oposto desse pensamento de Jesus. A prova é que quando eles descobriram que o seu herói aqui do texto, aquele que multiplicou pães, não era aquilo que eles imaginavam ser, mas sim um Messias espiritual que viera para salvar as pessoas da culpa, da corrupção, da miséria, do pecado, então as pessoas voltaram as costas para Jesus e o deixaram e abandonaram, pararam de acompanhar. Essas pessoas estão seguindo Jesus, irmãos, não é porque eles estão interessados num salvador de pecados. Elas não estão preocupadas com a ira de Deus caindo sobre elas. Elas não estão preocupadas com os seus pecados pessoais. Elas ficam apenas impressionadas com as obras desse grandioso operador de sinais, operador de milagres. Ficam impressionados com isso. O que esse povo queria aqui era um tipo de Messias bem diferente daquele que é descrito nas Escrituras, um Messias salvador dos nossos pecados. Esse povo queria um Messias que pudesse ser capaz de suprir apenas as suas necessidades físicas, materiais, as coisas comuns dessa vida, e não a realidade mais profunda, que é restaurar a sua comunhão com Deus. Quando nós olhamos para um texto, um sinal como esse de Jesus, nós conseguimos perceber que essas pessoas ainda não haviam entendido qual era a verdadeira realidade em que elas estavam inseridas. Thomas Griffith ele diz que esse milagre, esse relato de João aqui nos faz lembrar de uma ilustração, e ele aponta 3 realidades aqui. A primeira é de que o mundo está totalmente perdido. O texto que nós acabamos de ler mostra isso. Jesus olha para a humanidade, Jesus olha para as pessoas e vê
e vê-las como ovelhas que não têm pastor. São pessoas perdidas. O texto nos mostra a incapacidade dos discípulos de resolver um problema. Mas o texto também nos mostra que Jesus é um Salvador perfeito. Aquele que pode atender às nossas necessidades mais profundas, que nós mesmos até desconhecemos que possuímos. Quais são as aplicações desse texto? O que ele nos deixa de lição? É muito bonito ver Jesus saciando a fome de uma multidão. É muito bacana a gente ver pessoas sendo alimentadas aqui. Eu acredito que todos vocês aqui já em algum momento, pelo menos uma vez, leram esse texto e conheceram já a história da multiplicação de pães e peixes. Até fora da igreja, do contexto eclesiástico, as pessoas conhecem essa passagem. Mas quando nós olhamos para o propósito do Evangelho de João, o porquê João escreveu esse Evangelho, eu gostaria que você voltasse ou se adiantasse e olhasse o capítulo 20 mais uma vez comigo. Eu tenho lido com vocês ao longo dessa série expositiva há mais de um ano, sempre esse versículo. Nós sempre temos voltado, vez ou outra, nesse versículo para fazê-los lembrar o propósito do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e versículo 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais o quê? Vida em seu nome. Esse aqui é o propósito. Irmãos, nós não podemos ler nenhuma passagem do Evangelho de João sem ter em mente, em vista, esse versículo. Nós não podemos olhar para o Evangelho de João e tentar extrair das suas linhas qualquer propósito diferente deste aqui apresentado por João ao final do seu Evangelho. Então, à luz desse propósito, desses sinais que João registra aqui, nós podemos afirmar algumas coisas. Primeiro, não foi intenção, aqui nesse texto, na passagem que nós acabamos de ler e expor para os irmãos, não foi a intenção de ensinar generosidade, mesmo que se tenha pouco, e que a fé em Deus pode multiplicar o escasso, aquilo que é pouco, para prover de forma farta aquele que se desprende do que é seu. Quando João escreve e traz esse evangelho aqui, esse relato, o propósito dele não é ensinar a gente a ser generoso. Eu sei que talvez vocês já tenham escutado mensagens, e a maioria das mensagens que nós ouvimos, quando é apontado aqui a multiplicação dos pães, as pessoas gostam de conduzir essa passagem para isso. Olha, Jesus está ensinando você a ser generoso, mesmo que você não tenha nada, mesmo que você tenha pouco. E aí tomam o quê? O exemplo de Jesus? O exemplo do jovem, né? Veja, o jovem, ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele foi generoso, ele tinha pouquinho, mas ele não foi egoísta, ele repartiu. O propósito do texto não é ensinar isso. São coisas periféricas. Também, nesse texto aqui, o texto não nos ensina que a missão de Jesus não é suprir as necessidades dos famintos usando os recursos que eles possuem. O objetivo não é esse. João não escreve isso pensando, olha, a missão de Jesus, gente, é suprir a necessidade de cada um com aquilo que a pessoa mesmo tem. Não é isso que o texto propõe. Muito menos o texto quer nos apresentar as figuras dos discípulos aqui como pessoas incrédulas, cheias de dureza de coração, incredulidade ou falta de visão e de fé. Porque há muitos que pegam esse texto e aí vem a declaração de Filipe e fala assim, olha como que Filipe era incrédulo,
Olha o incrédulo do André aqui. Eu te digo que a maioria de nós aqui, se não todos estivessem nessa situação, falaríamos igual a cada um deles. Não é verdade? Qual reação você teria diante de uma multidão faminta? Bem, eu tenho certeza que eu diria a mesma coisa que os discípulos falaram: manda essa gente embora. Nós não temos como supri-la. Ou então eu faria as contas e diria: olha, nós fizemos as contas aqui, a diretoria se reuniu e nós vimos que no caixa não há dinheiro suficiente, então não dá. Nós precisamos de tanto e nós não temos esse tanto. Irmãos, não é esse o propósito de João ao relatar esse milagre, esse sinal de Jesus. Ele não está aqui preocupado em apontar a incredulidade de A ou de B. Meu Deus! Isso é claro no texto. O que Jesus está aqui fazendo, talvez sim, testando a fé desses discípulos, ok. Mas não é esse o objetivo principal do milagre, não é esse o objetivo principal do sinal. Também esse texto não quer ensinar, ou nos ensinar, que aqueles que seguem a Jesus podem esperar que ele vai satisfazer as suas necessidades e até vai sobrar. Você já ouviu isso? Siga Jesus, vem para Jesus, vem para a igreja, faça votos com Deus, faça propósitos com Deus, tua vida vai mudar, você vai ser abençoado, Deus vai dar tudo que você precisa. Quem segue a Jesus não tem falta de nada, não vai passar necessidade, não vai enfrentar lutas. Pode esperar que Deus vai satisfazer todos os seus desejos, você vai ter até de sobra. E quando a gente olha para a realidade, principalmente no final do mês, né? A gente tem que fazer exercícios, meu Deus. Queridos, é claro que Jesus supre as nossas necessidades. É claro que todas essas coisas aqui mencionadas podem ter, em certa medida, o seu lugar, mas não é o objetivo de João ao escrever esse acontecimento. Ele vai muito além dessas coisas. Ele tem o propósito de mostrar fielmente aquilo que Jesus estava intencionando com aquele sinal feito. Por que Jesus faz isso? O que João está querendo nos mostrar aqui? Na verdade, Jesus estava aqui preparando o terreno ao fazer esse milagre para a revelação da sua verdadeira identidade, quem ele era. E o que Jesus vai dizer a respeito de si mesmo nesse mesmo capítulo lá na frente? Veja João 6. Vamos dar um pequeno salto até o versículo 35. Achou aí na sua Bíblia? Declarou-lhes, pois, Jesus. O que ele disse? Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Qual é o objetivo de Jesus ao fazer esse milagre? Apenas alimentar as pessoas? Será que esse era o ponto mais alto do milagre de Jesus? Não. O que Jesus queria fazer é mostrar para as pessoas que há nelas uma fome intensa, uma necessidade profunda espiritual. E que elas precisam muito mais desse pão, desse alimento espiritual que é Jesus, que lá na frente ele vai convidar as pessoas para virem a ele. Diz, eu sou o pão da vida. Ele quer mostrar para as pessoas que há dentro delas uma necessidade que vai muito além daquela necessidade física. E que essas pessoas deveriam olhar para Jesus não apenas como um fazedor de milagres, um provedor de bênçãos materiais, mas aquele que vem e traz salvação para aquele que está perdido. Para aquele que está caminhando nesse deserto chamado mundo, nessa vida escassa de pecado, para que essa pessoa possa se reconciliar com Deus e ser salva. É o que nós olharemos ao longo desse capítulo 6. Porque as pessoas, elas continuarão seguindo a Jesus. Só que elas terão a decepção um pouco mais à frente. Alguns versículos à frente, elas irão se decepcionar com Jesus.
porque o coração delas está simplesmente voltado para aquilo que é natural. Eu quero encerrar essa mensagem, essa exposição com as palavras, citando aqui J.C. Ryle. Ele diz assim: estamos todos em um deserto. Precisamos alimentar-nos de Cristo crucificado e da expiação feita por sua morte, ou então morreremos em nossos pecados. Jesus é o pão da vida. Dele nós precisamos nos alimentar. A Ele nós precisamos ir para que tenhamos nossas necessidades, todas elas supridas. Amém. Vamos orar ao Senhor.